Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à disciplina Geologia Ambiental. Eu sou o professor David Holanda e vou orientar vocês durante a disciplina. Bem, pessoal, como dito em aulas anteriores, o programa da disciplina é subdividido em 6 assuntos: Geologia no contexto ambiental, o planeta Terra, caracterizando minerais e rochas, rocha ígnea, rocha metamórfica e, por fim, aí fechando o programa da disciplina, rocha sedimentar. A nossa aula de hoje tem como tema o planeta Terra. Antes da gente começar, eu queria discutir com vocês alguns questionamentos. Quem nunca se questionou, quem nunca se perguntou como surgiu a Terra, qual a idade dela, o que há de interessante no interior do nosso planeta e como as forças naturais conseguem moldar a paisagem dos ecossistemas ao longo do tempo. Essas e outras perguntas, elas vão ser respondidas justamente com o tema da nossa aula, que é o planeta Terra. Na aula de hoje, a gente vai entender qual a influência dos agentes internos e externos na estruturação e funcionamento do nosso planeta. De acordo com isso, são objetivos desta aula: conhecer as características gerais do planeta Terra e suas estruturas internas, entender a diferença entre a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placa, e, por fim, conhecer os processos geológicos e sua influência na dinâmica do planeta. Para a gente alcançar esses objetivos, é importante que a gente possa entender alguns pontos do nosso tema, da nossa aula de hoje. Por exemplo, características gerais do planeta Terra. Na aula de hoje a gente vai ver características gerais sobre o nosso planeta, como por exemplo, formato, temperatura máxima, mínima, satélite natural, ou seja, todas essas questões mais generalistas voltadas para as características do nosso planeta, a gente vai, a gente vai conhecer na aula de hoje. Além disso, a gente vai entender ah, como é que os pesquisadores conseguem estudar o interior do nosso planeta. E a partir daí, trazer informações a respeito do nosso planeta, onde a gente consegue observar o planeta subdividido em compartimentos internos. Compartimentos esses chamados de estruturas internas do planeta. Das estruturas representadas, por exemplo, pelo núcleo, o manto e a crosta terrestre. Já em origem do planeta, a gente vai conhecer quais são as teorias que buscam explicar a provável origem do nosso planeta e quais são as bases científicas que, uh, que elas são apoiadas. Logo em seguida, a gente vai ver a definição tanto de teoria de deriva continental quanto a teoria da tectônica de placas. Vocês vão ver que, apesar delas falarem a respeito da tectônica de placa, né, dos limites existentes entre as bordas de placas, apesar dela falar tudo isso, vocês vão observar que ela, a ideia das duas teorias, elas se diferenciam e ao mesmo tempo se complementam, tá? E por fim a gente vai fechar a aula falando sobre os processos geológicos. Vamos entender é, o que são processos geológicos, é, quais as diferenças entre eles e também a sua importância, tanto no que se refere para o conhecimento científico, quanto também para o conhecimento econômico, né, e até mesmo social. Em relação às atividades disponíveis, vocês vão observar na sala virtual que temos aí para essa aula duas atividades. Um questionário, o qual está correlacionado, obviamente, ao assunto correlacionado à aula, ao tema, e um glossário. Nesse glossário, a ideia é fazer que a gente fazer com que a gente construa, né, de maneira participativa, uma espécie de dicionário, de manual de termos técnicos que a gente vai aprendendo ao longo da aula.
Antes de começar, para que você possa ter o máximo de proveito das atividades, é importante que leia atentamente o capítulo 2 do material impresso, que vai da página 31 à página 51. Siga as orientações solicitadas para a realização de cada atividade. Faça um cronograma de estudo para revisar o assunto e se preparar para as avaliações. E durante as aulas, se de repente pintar alguma dúvida ou questionamento, procure o professor mediador do seu polo. Atente também para os prazos de realização das atividades. Lembre-se que as atividades elas também colaboram para o resultado final na disciplina. Explore o ambiente virtual, veja o que o ambiente virtual oferece a você em termos de complemento de aprendizado. E falar em complemento de aprendizado, é também interessante que vocês tenham autonomia de buscar essas outras informações referente ao que a gente viu na aula de hoje, né, através de outras fontes de pesquisa, como por exemplo internet, livros especializados, documentários, enfim. Após o término do assunto, reflita sobre as informações adquiridas. Correlacione o que foi visto na aula com o seu dia a dia. Se questione de que forma essas informações elas vão fazer uma diferença no seu cotidiano. E aproveitando já todo esse momento de reflexão, eu pergunto a vocês: como é que o trabalho do técnico em meio ambiente pode colaborar para evitar os acidentes geológicos? Vocês vão perceber que ao longo do texto a gente vai falar muito sobre acidente geológico. O acidente geológico, na verdade, se configura como resultado de uma ação, seja ela natural ou antrópica, é, em que quase sempre traz consigo um prejuízo social, um prejuízo econômico. Né? É interessante a gente perceber que mesmo aqueles acidentes geológicos proporcionados por uma ação natural, ela acaba, ela acaba tendo um potencializador aí com a ação humana. Né? Exemplo disso são exatamente os deslizamentos de barreiras, né, durante o período de chuva. Aquilo ali você tem uma ação natural que é potencializada justamente devido a uma ação antrópica, uma vez que grande parte ah, desse acidente, desse tipo de acidente geológico, ele acaba interferindo no dia a dia de pessoas que moram em barrancos, né, que moram em barreiras, né, em áreas cuja geografia é bastante acidentada, né, e que a ocupação do solo também se deu de forma desordenada. Então, isso é um exemplo aí de um acidente geológico. Né? E justamente por isso, eu pergunto a vocês, vocês como técnico de meio ambiente, como é que vocês podem colaborar para evitar acidentes desse tipo? Né? Acidentes em situações como essa que eu dei no exemplo. Ok? Pense nisso, reflita e até a próxima aula. Grande abraço.